Um jovem nobre chamado Alban Aldrin, de 15 anos, tá numa situação daquelas de dar vergonha alheia. Depois de um perrengue com uma empregada que pede desculpas de joelhos, toda desesperada, o cara cai na real. Ele é o vilão desse mundo. Com sangue escorrendo da testa e em choque com o babado, Alban conclui que do jeito que tá, o destino dele é só ladeira abaixo. Esse mundo é tipo um romance de fantasia, e o Alban percebe que virou o vilão com a pior personalidade possível. Arrogante, folgado, preguiçoso, e apesar de ser um gênio, não levanta um dedo pra nada. Órfão desde moleque, ele cresceu com a personalidade toda torta. Quando saca a situação, ele pensa, mano, se continuar assim, tô ferrado. Alban tem certeza que o destino dele é a ruína, provavelmente levando um couro numa luta contra o protagonista. Depois que entra na academia, lembrando da cena humilhante onde ele morreria de forma patética na história, o cara decide, preciso mudar de vida agora, senão é game over. Aí aparece o mordomo Sebastian Christian, pedindo desculpas pelo vacilo de uma das empregadas. Por causa da preguiça monstro do Alban, é o Sebastian que segura as pontas e organiza toda a casa. O cara é o verdadeiro pilar da família. Eis que Alban surpreende o mordomo ao trocar de roupa sozinho, algo que nunca tinha feito na vida. Sebastian fica até emocionado com esse gesto simples, porque, ele aturou a preguiça do garoto por anos. Alban tenta disfarçar, falando que foi mais rápido fazer sozinho, e chama o Sebastian para um papo sério. Numa virada doida, Alban solta que quer emagrecer e aprender esgrima com o mordomo. Sebastian fica de queixo caído, achando que o moleque bateu a cabeça. Alban, desesperado, pensa, mano, se eu não mudar agora, não tenho futuro. Tentando convencer o Sebastian, ele argumenta que, do jeito que tá, nunca vai arrumar uma esposa. O mordomo, surpreso, diz que, com o status do garoto, propostas de casamento não faltariam. Não, ele tem toda a razão. Mesmo assim, Alban bota o pé firme e insiste que quer mudar, pedindo pro Sebastian não pegar leve, como se ele fosse um inimigo de verdade no treino. Alban, todo confiante, declara que em 6 meses vai dar um jeito na dieta e na espada. Sebastian, impressionado com a determinação do moleque, topa ajudar com tudo que tem. Depois de uma semana de treino brabo, Alban tá morto. Pés inchados, braços tremendo e dores pelo corpo todo. Mesmo assim, Sebastian, na maior calma, pergunta se ele já quer jogar a toalha. Durante o treino, Alban leva um sacode do mordomo e voa longe com um único golpe. Enquanto o garoto reclama da força absurda do Sebastian, o cara explica, de boa, que o ideal é treinar a força muscular de forma equilibrada, mostrando aquele contraste entre brutalidade e serenidade. Exausto, Alban cai no chão, falando que não aguenta mais. Sentindo o corpo pesado e fora de controle, Sebastian concorda, mas avisa que nesse ritmo, o garoto só vai emagrecer em uns 3 anos. Chocado, Alban percebe que tá saindo de um buraco fundo e que vai precisar ralar muito mais. Mesmo suado e acabado, ele aperta a espada com firmeza, mostrando que não vai desistir. Sebastian topa acompanhar o garoto e começa a treinar ele para valer. Depois de um mês, Alban já mostra progresso, mesmo que devagar. 2 meses depois, ele continua ralando, mas Sebastian não alivia, apontando cada defeito. Com 3 meses de treino, Alban começa a acompanhar o mordomo, e o treino vira algo desafiador e até divertido para os dois. 3 meses depois do início, Alban tá mandando bem. Ele e Sebastian vão para uma dungeon de baixo risco no território deles, onde só tem monstro fraco. O mordomo observa a evolução do garoto e nota que a habilidade com a espada tá afiada. Sebastian decide testar se o treino do Alban serve mesmo numa batalha real. Ele aponta para um goblin, um monstro fraquinho, e pede pro garoto mostrar o resultado do esforço. Alban saca que essa é a prova final. Sebastian explica que goblins andam em grupo, mas aquele tá sozinho, e pergunta se o garoto dá conta. Alban, com um olhar firme, faz que sim com a cabeça e parte para cima do monstro. Sebas lembra que, no começo, achava que a determinação do Alban não durava 3 dias. Mas vendo o garoto enfrentar o Goblin, ele reconhece que o moleque absorveu os ensinamentos numa velocidade impressionante. Com firmeza e precisão, Alban detona o Goblin com um único golpe. Sebastian fica boquiaberto, percebendo que um gênio que se dedica de verdade não tem limites. Depois de ver Alban acabar com o Goblin, Sebastian sente o coração disparar, coisa que não sentia há tempos. Orgulhoso e emocionado, ele reconhece que o garoto mudou de verdade e que agora é digno de respeito. Alban sai do combate como um espadachim brabo, deixando um rastro de goblins derrotados. Sebastian, impressionado, diz que o golpe do garoto foi cruel e implacável, digno de alguém abençoado por Deus. Ele olha para o Alban e declara que o moleque ficou forte e que não tem mais nada para ensinar.
Alban, sujo de sangue e suor, ouve emocionado e aperta o punho com um sorriso satisfeito, orgulhoso da própria evolução. 6 meses depois do começo do treino, Alban comemora os resultados do seu corre. Ele fica surpreso ao descobrir que recebeu uma proposta de casamento. Animadão, sonha com uma esposa gentil e fofa, atribuindo isso às mudanças que a dieta e o esforço trouxeram. Mas Sebas, mais pé no chão, dá a entender que talvez não seja uma notícia tão boa assim. Alban, ansioso, pergunta de qual família é a proposta, e Sebas revela que é da família Ducal Barrow. Chocado, Alban pira com a diferença de status entre ele, um barãozinho de nada, e uma casa ducal poderosa. Questionando por que aceitariam algo assim, ele lembra da história original e cai na real. Ele realmente acaba casando. A noiva seria Letícia Barrow, uma jovem problemática que teve o noivado anterior cancelado por mau comportamento, e ficou sem ter para onde ir. Alban entra em desespero ao perceber que, mesmo depois de 6 meses de esforço, o destino dele ainda parece rumar pro buraco. Sebas explica que a moça da família Barrow tem uma personalidade difícil e pede pro Alban fazer o melhor que puder. Frustrado, o garoto vê a situação como um problemão e uma baita dor de cabeça. Desesperado, ele pergunta se pode recusar o casamento, dizendo que só de pensar já parece um perrengue dos grandes. Sebas, sério, responde que ele é livre para recusar, mas isso significaria transformar a poderosa família Barrow em inimiga. Alban sente a pressão aumentar, percebendo que o rolê é muito mais complicado do que imaginava. Sebas argumenta que uma aliança com os Barrow garantiria a segurança dos Aldrin, mas Alban, desesperado, retruca que é exatamente essa conexão que vai levar a vida dele pro brejo. Que coisa, não? Lembrando do destino trágico que conhece da história original, ele ouve os boatos sobre Letícia Barrow. Dizem que ela desviou impostos, levou o homem pra mansão, gastou sem limites e até mexeu nas finanças do ex-noivo. Alban fica ainda mais preocupado, vendo ela como uma fonte de encrenca. Amargurado, ele reflete que, mesmo depois de ralar tanto e emagrecer para mudar o destino, tudo parece inútil. Ele aperta o punho, frustrado, convencido de que seus esforços foram em vão. Chega o momento em que Alban vai conhecer a noiva pessoalmente. Tenso e apreensivo enquanto a carruagem se aproxima, ele imagina que tipo de figura absurda vai aparecer. Já esperando o pior, a carruagem abre, e Letícia Barrow surge com uma presença marcante e expressão séria. Ela desce com elegância, deixando Alban e os curiosos em silêncio, só na base do olhar. Alban fica chocado ao ver que Letícia é muito mais bonita do que ele imaginava. Ela se apresenta formalmente, dizendo que ficará sob os cuidados da família Aldrin e pedindo para ser bem recebida. Encantado e nervoso, Alban responde meio tímido, tentando esconder o impacto inicial. Sebas se apresenta como mordomo e se oferece para levar Letícia ao quarto depois da viagem longa. Mas quando pergunta sobre a acompanhante dela, Letícia, com frieza, revela que veio sozinha, deixando Alban e Sebas surpresos com a atitude. Alban pergunta para o Sebas o que achou da Letícia. O mordomo começa dizendo que ela é muito bonita, mas vendo a insistência do garoto, resume a impressão em uma palavra: estranha. Alban e Sebas batem um papo sobre Letícia e percebem que ela é bem diferente dos boatos. Alban comenta que sentiu até uma certa sabedoria nela, enquanto Sebas nota que a postura dela não combina com alguém que faria coisas ruins. Os dois concluem que tem caroço nesse angu. Alban pede para o Sebas investigar o que realmente rolou com Letícia, mas manda manter tudo em sigilo. Ele diz que vai tentar arrancar o máximo de informação dela, mas deixa claro que não quer se meter nos rolos da família Barrow. Mesmo assim, admite que está um pouco aliviado com a situação. Uma mulher comenta que esperava uma figura qualquer chegar, mas fica surpresa ao ver que Letícia é refinada. Ela até diz que Letícia poderia ser uma esposa ideal para o Alban, deixando o garoto surpreso e com as bochechas pegando fogo. Durante o jantar, Alban tenta puxar papo, mas Letícia ignora e termina de comer rapidinho, levantando da mesa sem dar atenção. Surpreso, ele chama ela alto, tentando impedir que saia tão de repente. Eu juro, Letícia, só queria saber pra onde é que você vai. Alban desabafa, percebendo que Letícia não quer papo e que já está sendo ignorado há 3 dias. Sebas sugere que pode ter sido por causa de uma piada ruim, o que irrita Alban. Apesar de entender um pouco os sentimentos dela, ele se pergunta se Letícia é tão fechada assim com ele. Mesmo assim, decide que não pode desistir. Alban resolve não jogar a toalha e insiste em se aproximar de Letícia. Ele chama ela para dar uma volta, mas ela ignora e entra num quarto, batendo a porta. Alban fica desanimado e se sente derrotado depois de várias tentativas frustradas de conversar com Letícia. Ele pensa que, por mais que tente,
Ela não responde. Querendo pelo menos um papo para entender o que ela tá passando, ele conclui que não tem escolha e que só resta um jeito de descobrir a verdade. Alban tenta chamar Letícia para conversar, mas leva outro fora. Frustrado, ele muda a abordagem e fala num tom mais firme, dizendo que sair faz bem para a saúde. Nos pensamentos dele, ele decide que, se ela quer jogar duro, ele também vai jogar, assumindo o papel de vilão para conseguir se aproximar. Alban arromba a porta com tudo, destruindo o bagulho e entrando de uma vez. Letícia leva um susto, olhando surpresa e chocada com a atitude do cara. Alban entra no quarto sem cerimônia, pedindo permissão depois de quebrar a porta. Letícia, surpresa e irritada, pergunta como ele pôde fazer isso. Ele, de boa, diz que vai mandar consertar a porta na hora, mas ela, nervosa, retruca que esse não é o problema. Letícia explode de raiva, acusando Alban de invadir o quarto de uma dama sem permissão e mandando ele ter vergonha na cara. Ele, com um sorriso cínico, admite que é um canalha. Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia. E diz que para alcançar o objetivo, ele até invade o quarto de uma mulher. Intrigada, Letícia pergunta qual é esse objetivo e ele responde, olha nos olhos dela e manda na lata. Quer que ela saia com ele num encontro. Letícia, surpresa e confusa, fica sem palavras com o pedido inesperado. Alban respira fundo, falando como o ar lá fora é refrescante, tentando puxar assunto. Ele pergunta se ela não sente o mesmo. Fria como gelo, Letícia responde que talvez ela sentisse o ar refrescante se Alban não tivesse lá. O garoto saca que ela tá na retranca, desconfiada e mantendo distância. Ele pensa consigo mesmo. Pô, no lugar dela, eu também não confiaria num cara como eu. Alban, tentando quebrar o gelo, sugere subir uma trilha na montanha para curtir uma vista maneira. Letícia reclama, falando que não tá acostumada a andar por esses caminhos e que ele podia ter dado um toque antes. Alban pede desculpas na hora, mas ela continua séria e se manda para seguir sozinha. Aí, com um sorriso de moleque travesso, Alban pega Letícia no colo de surpresa. Ela leva um susto e fica com as bochechas pegando fogo, mas ele se explica, dizendo que é para ela não torcer o pé na trilha. Letícia, toda desconfortável, manda ele não encostar nela, mas Alban garante que não vai fazer nada estranho. No fundo, ele pensa, nossa, como foi fácil carregar ela. Valeu, treino, valeu, Sebas. Mesmo assim, Letícia percebe que, apesar de ele falar isso, tá com cara de quem tá tramando algo. Logo depois, Alban chama a atenção dela para a paisagem à frente, que finalmente aparece. Letícia fica de cara com a vista, soltando um "nossa" de encantamento. Alban sorri, todo satisfeito, e diz que dali dá para ver todo o território dos Aldren, revelando que trouxe ela ali porque queria mesmo mostrar isso para ela. Ainda surpresa, Letícia pergunta se ele fez tudo isso só por ela. Alban, com aquele ar de quem tá de boa, confirma que, de agora em diante, eles vão cuidar daquele território juntos. As palavras dele deixam Letícia chocada e corando, sentindo o peso da declaração e a proximidade entre eles. Ela comenta que Alban é bem diferente dos boatos que ouviu sobre ele, que pintavam o cara como arrogante e folgado. Alban, na maior tranquilidade, solta. Pô, na real esqueceram de botar preguiçoso na lista, mas criminoso eu não sou, não. Ele zoa, dizendo que é um vilão, mas Letícia dá um sorriso esperto e retruca firme. Vilões de verdade não se chamam de vilões. Alban fica sem palavras, surpreso com a resposta dela. Letícia se joga na água gelada da cachoeira, chamando Alban com um sorriso animado e dizendo que isso deve ser uma mudança e tanto para quem tá acostumado com a vida na cidade. Alban brinca, falando que não tá tentando se jogar em cima dela, mas Letícia responde com um pé atrás. Ele sugere que eles aproveitem o momento para se apresentar melhor, já que ainda não sabem muito um do outro. Letícia não mostra muito interesse, mas Alban insiste, todo empolgado. Ela se apresenta formalmente, dizendo que curte chá preto e bolinhos, e que, se fosse para escolher um hobby, seria brincar com crianças. Alban pergunta se ela gosta mesmo de crianças, e ela responde que, pelo menos, não odeia. Ele acha isso um hobby legal e diz que agora é a vez dele. Alban se apresenta, falando que seu prato favorito é bife, mas que está evitando para controlar o peso. Conta que seus hobbies são treinar com espada e, claro, dar uma preguiçada. Letícia observa que não dá para saber se ele é esforçado ou preguiçoso. E Alban ri, admitindo que às vezes ele mesmo se pergunta isso. Ele solta que gosta de Letícia do jeito que ela é. Ela responde que talvez possa aprender uma ou duas coisas com ele, já que o cara transformou o corpo gordinho num shape brabo, mostrando que é esforçado. De repente, um rugido ecoa pela floresta. Um urso assassino gigante aparece na frente deles, deixando Letícia apavorada ao reconhecer que é um monstro. Alban, de boa, explica que esses ursos são uma praga nas florestas porque comem as plantações.
Enquanto Letícia entra em pânico, gritando que eles têm que correr na hora, o urso ruge e parte para cima, mirando direto nela. Alban puxa Letícia para perto e, com a espada na mão, declara que, mesmo que ela pareça apetitosa, não vai deixar o monstro encostar nela. O que será que ele quis dizer, hein? Alban avança contra o monstro para protegê-la. Depois da treta, ele pergunta se ela tá bem, notando que eles estavam começando a ter um papo legal antes do bicho atrapalhar. Tremendo, Letícia diz que tá de boa, só assustada porque nunca tinha visto um monstro antes. Alban cai na real que, óbvio, ela ia ficar com medo e se pergunta confuso: que diabos eu tô fazendo? Ele segura o rosto de Letícia com cuidado, deixando ela surpresa e sem entender. Com um sorriso aliviado, ele diz que tá muito feliz por ela estar segura. Letícia, com lágrimas nos olhos, agarra a roupa dele e pergunta por que ele é tão gentil com ela. Surpreso, Alban não entende e pergunta o que ela quer dizer com isso. Emocionada, Letícia pergunta se Alban não está sendo forçado a casar com ela por motivos políticos. Ela reforça que ele poderia só ficar de boa com o apoio da família Barrow e deixar ela na dela. Alban, com um sorriso confiante, responde que é óbvio. Ele só quer flertar com a esposa fofa, ou pelo menos é o papel que ele escolheu assumir. Alban revela que está querendo descobrir o que Letícia fez e quem ela irritou. Assustada, ela tenta afastá-lo, dizendo que é mais seguro ele não saber e que ele ainda não está metido nisso. Mas Alban insiste que já tá no meio do rolê e pede pelo menos um conselho. Letícia olha pra ele, séria, e diz que se ele quer manter a família Aldrin segura, ele tem que tratá-la mal. Alban fica chocado com o pedido sem entender o motivo. Letícia lembra da infância quando, aos 5 anos, decidiram seu noivado. Ao ouvir o nome do futuro noivo, Duke Marlborough Berkeley, ela sonhava com que tipo de cara ele seria, se seria um homem incrível. Mas a realidade foi um balde de água fria. O noivo, Marlborough, era um completo idiota, vivendo cercado de mulheres, rindo alto, ostentando riqueza e gastando grana sem critério, sempre esperando algo em troca das suas extravagâncias. Letícia, séria, chama a atenção dele e confronta a situação do domínio, explicando que os impostos altos estavam pesando demais para o povo. Se continuasse assim, ninguém ia aguentar. Marlborough zoa ela, rindo da audácia dela falar de política. Ele a chama de marionete dos Barrow, insinuando que ela é só uma peça para alianças de casamento e que não devia se meter nesses assuntos. Ah, não, aí ele extrapolou. Letícia fica visivelmente irritada, cerrando os punhos enquanto suas palavras são menosprezadas. Ela sai do salão após ser humilhada, enquanto outras mulheres riem dela pelas costas, zoando o apelido de marionete. Do lado de fora, ela segura as emoções e reflete, amargurada. Esse era o noivo a quem ensinaram desde criança que ela devia dedicar a vida, mas tudo o que recebia em troca era desprezo e humilhação. Mesmo depois de apanhar feio, Letícia não jogou a toalha. Em segredo, começou a observar a cidade e o povo de perto, se escondendo para entender a real situação. Na cidade, Letícia vê o desespero do povo, crianças chorando de fome, pais pedindo comida, alguns até roubando para salvar os filhos doentes. A miséria se espalha, corpos são carregados em caixões e a escassez pega todo mundo. Ela observa em silêncio, vendo com os próprios olhos o peso que Marlborough jogou no povo. Letícia ouve o som das moedas ecoando no castelo enquanto os cofres são esvaziados. Com uma expressão angustiada, ela pensa que, se continuar assim, o destino do povo daquelas terras só vai piorar. A cena pula 3 anos depois num salão lotado de gente num baile. Diante de todos os nobres, Marlborough aponta para Letícia com arrogância e anuncia: alto e bom som. Letícia Barrow, a partir de hoje, nosso noivado tá oficialmente cancelado. O salão fica cheio de murmúrios, enquanto Letícia, surpresa, pergunta confusa: o que você tá falando, Marlborough? Ele a ignora com um sorriso de deboche. No baile, Marlborough acusa Letícia na frente de todo mundo, dizendo que, além de torrar a fortuna, ela teve a cara de pau de desviar dinheiro dos impostos. Os convidados ficam chocados com a acusação. Letícia tenta se explicar, mas Marlborough corta, frio, dizendo que, seja qual for o motivo, roubo é roubo. Ele expulsa Letícia publicamente, declarando que ela não tem mais direito de pisar no território dele. Puta que pariu, que filha da p... Enquanto a multidão elogia ele, Letícia percebe que a mulher ao lado dele é a mesma que ela já tinha visto antes. Abalada, ela entende o rolê todo. Lembrando dos sonhos de infância e do futuro que imaginava, ela reconhece que nada disso vai voltar. Expulsa na frente de todos, Letícia segura as lágrimas e toma uma decisão. Mesmo sob pressão, ela declara, firme, que entende a situação porque sabia muito bem das consequências de suas ações desde o começo. 6 meses depois, Letícia recebe o nome do novo noivo, Alban Aldrin. Ela acha que é um castigo divino pelos seus pecados,
já que os boatos entre os nobres dizem que ele é arrogante, egoísta e preguiçoso. Mas a verdade sobre Alban era bem diferente. Letícia fica surpresa ao conhecê-lo. Emocionada, lembra que Alban viu quem ela realmente era e acreditou nela. Mas exatamente por isso, ela decide não deixar ele se envolver. Com medo de colocar ele em perigo, ela odeia a ideia de perder algo precioso ou ver suas esperanças destruídas, revelando a luta interna contra esses sentimentos. Alban fica pistola ao concluir que Maroro só traiu Letícia e jogou toda a culpa nela, até pensando em dar uma lição no cara pessoalmente. Mas um homem interrompe e diz que ainda tem mais coisa para contar. Ele revela que, na real, Letícia mexeu mesmo nos bens da família Bertley, e essa parte da acusação não era mentira. Alban reage, indignado, batendo o punho na mesa e gritando que isso é impossível. Ele afirma, com convicção, que não tem chance de Letícia ter feito algo assim. O homem pede para Alban se acalmar, confirmando que Letícia realmente mexeu nos bens da família, mas que tinha um motivo. Ele explica que ela desviou impostos do território, mas usou esse dinheiro para manter um abrigo para crianças abandonadas e pobres. Alban ouve que Letícia realmente desviou grana, mas para ajudar as crianças. O homem confirma que ela usou os recursos da família e os impostos para melhorar a vida dos pobres, elevando o padrão de vida deles. Alban lembra que ela realmente curtia crianças e começa a entender as ações dela. Ele percebe que tudo que ela fez foi para proteger os outros, incluindo ele. Chocado, ele se apoia na mesa, refletindo que Letícia só estava tentando consertar o caos deixado por Maroro. Alban pergunta para o Sebaz o que ele achou de verdade ao ouvir a história toda de Letícia, pedindo sinceridade sem enrolação. Sebaz, com cara séria, responde na lata. Para ele, tudo isso é um monte de besteira, uma desculpa absurda. Alban concorda com Sebaz, dizendo que sente o mesmo. Com um olhar determinado e um sorriso confiante, ele estica o punho e pede a ajuda do mordomo. Alban declara que vai mostrar para o canalha que incriminou Letícia o que um vilão de verdade é capaz de fazer. Num jantar, Alban surpreende todo mundo ao falar, de boa, que foi ele quem espalhou os boatos. Letícia, chocada, pede para ele repetir para ter certeza que ouviu direito. Alban, com um sorriso confiante, revela que o tipo de boato que ele espalhou era sobre ele mesmo. Para limpar o nome de Letícia, ele estava tramando uma vingança contra o Duque Maroro. Letícia, assustada, avisa que, se Alban continuar assim, Maroro vai ficar de olho nele. Mas Alban só sorri e pede para ela ficar de boa. Logo depois, ele revela com confiança que está espalhando outro boato também, deixando Letícia surpresa com a audácia do cara. Alban continua o plano e conta o segundo boato, que ele e Letícia não se bicam e que ele está planejando em segredo pagar uma grana preta pro Duque Maroro para se livrar dela. Com um sorriso sarcástico, ele conclui, pensando bem, ou pelo menos é o que a história diz, deixando claro que tudo é parte da estratégia. Letícia fica confusa ao perceber que o segundo boato é o oposto do primeiro. Alban confirma, com um sorriso, e explica, frio, que boatos batem mais forte quando alguém tem algo a esconder. É exatamente essa contradição que os torna perfeitos. Alban, por sua vez, comenta que, embora os boatos estejam funcionando e Maroro provavelmente já está surtando, no fim das contas, são só boatos. Falta algo para dar o cheque-mate. Por isso, ele solta que precisa da ajuda de Letícia, deixando ela surpresa. Letícia refuga na hora, dizendo que não pode arrastar a casa Aldrin inteira para esse rolo só por vingança. Mas Alban corta ela e fala que não é só por ela. Ele garante que também não está satisfeito com as coisas como estão e revela que sabe a verdade por trás de cada mau ato que ela cometeu. Isso deixa Letícia abalada. Alban diz que tudo que ela fez foi pelo bem do povo do território dela. Mesmo assim, Letícia admite que cometeu crimes. Ele pergunta se ela se arrepende, agora que sabe a verdade, mas Letícia responde firme. Não, nem um pouco. Alban diz que na real é o oposto. Saber mais sobre Letícia o deixa mais tranquilo. E nos pensamentos, decide com firmeza que já entregou o coração para esse rolê e que vai valorizar ela pro resto da vida. Alban olha para Letícia, sério, e diz que ela é realmente digna de ser sua esposa, prometendo que nunca vai largar ela. Ele jura que não vai traí-la, nem se o céu e a terra virarem de ponta cabeça. Letícia, emocionada, olha para ele com lágrimas nos olhos e sussurra o nome dele. Alban promete que vai fazer Maroro pagar pelo sofrimento que causou. Letícia, emocionada, diz que isso não é coisa que um grande vilão diria. Alban retruca que os maiores vilões são exatamente os que mais valorizam a família. Num depósito de comida no território dos Aldrin, Letícia está esperando sozinha. Um cara chega atrasado pedindo desculpas por fazer ela esperar.
Enquanto os passos ecoam no lugar silencioso, Maroro aparece no depósito, todo arrogante, chamando Letícia. Ela responde fria, só pelo nome, sem nenhuma formalidade, o que faz ele rir com deboche, dizendo que ela continua tão desrespeitosa quanto sempre. Maroro fica surpreso por Letícia ter mandado uma carta. Ao abrir, ele vê que tá cheia de reclamações contra o Barão Aldrin, e zoa, dizendo que nem parece carta, parece um item amaldiçoado. Letícia, séria, declara que já tá de saco cheio e que não aguenta mais viver como esposa daquele cara. Ela implora para Maroro tirar ela da casa dos Aldrin, dizendo que ele é muito melhor que o barão jamais será. Letícia pede desculpas por tudo, mas diz que não suporta mais essa vida. Maroro, lendo a carta, faz um comentário irônico, dizendo que parece mesmo que ela sofreu pra caramba lá, e a acompanhante dele pergunta se o barão é tão ruim assim. Letícia confirma. Aí Maroro começa a gargalhar, zoando a situação, enquanto Letícia olha pra ele surpresa. De repente, Alban aparece no depósito, chamando Maroro de Barão Aldrin com firmeza. Ele surge imponente, com a espada na mão, exalando uma vibe séria e ameaçadora. Letícia, surpresa e preocupada, reconhece ele na hora, chamando o nome dele, chocada. Maroro, frio, revela para Letícia que também estava em contato com o Barão Aldrin. Ele explica que sempre rolaram boatos sobre a relação dos dois, às vezes em harmonia, às vezes brigando, mas, ao receber a carta dela, ele teve a confirmação de que o casal não estava de boa. Com um sorriso cruel, Maroro diz que, no momento em que Letícia pediu ajuda, ela mesma puxou o gatilho para a própria queda. Ele deixa claro que sempre odiou Letícia desde o começo, chamando ela de uma mulher rígida sem nenhum charme. Ele lembra que, apesar de tudo, ela era a jovem da família do Cal Barrow, o que dificultava romper o noivado na época. Agora, porém, Maroro diz, todo orgulhoso, que a pessoa que Letícia traiu virou um aliado valioso dele, virando o jogo a seu favor. Enquanto isso, Alban observa em silêncio, pronto para agir. Maroro dá uma ordem para Alban, com um sorriso cruel, mandando ele matar Letícia Barrow. A garota fica chocada com a traição, enquanto Alban saca a espada, se preparando para agir. Quando Maroro ordena a morte de Letícia, Alban surpreende ele cravando a espada no cara. Frio e determinado, ele declara que estava só esperando esse comando para agir. Maroro fica confuso e assustado com a reviravolta. Letícia e Alban revelam que tudo era parte de um esquema planejado. Enquanto Maroro percebe que os guardas da família dele não são ameaça, Letícia e Alban mostram uma sincronia perfeita, elogiando a atuação um do outro e deixando claro que armaram tudo para expor e derrotar Maroro. Letícia, com um sorriso confiante e um tom sarcástico, agradece ironicamente pelo elogio, mostrando que está no controle da situação. Maroro, por outro lado, entra em pânico, suando e gritando desesperado ao perceber que caiu direitinho na armadilha. Desesperado, ele chama pelos Aldrin, olhando para Letícia e Alban com raiva e medo. Perturbado, ele grita, acusando Alban e perguntando se ele planejou a armadilha desde o começo. Alban olha para Maroro com um sorriso frio e provoca, perguntando se ele realmente falou de um plano. Aí ele expõe a hipocrisia do cara, lembrando que foi Maroro quem tentou incriminar Letícia primeiro. Sem palavras, Maroro se vê encurralado enquanto Alban aponta a arma diretamente para ele. Alban, com um olhar firme e a espada na mão, declara que não vai perdoar Maroro. Ele promete fazer o cara sentir o mesmo desespero que Letícia passou. As palavras pesam no ar, enquanto Letícia observa em silêncio, e Maroro começa a rir nervoso, tentando esconder o medo diante da situação. Maroro acusa Alban e Letícia de traição, chamando isso de crime grave. Uma das garotas apoia as palavras dele, dizendo que eles não escapariam impunes, sendo apenas um barão e uma nobre caída. Alban e Letícia, porém, ficam de boa, reconhecendo a acusação sem se abalar. Com um sorriso sinistro e batendo o pé no chão, Maroro se prepara para o próximo lance. De repente, um cara gigante com um tapa-olho aparece, interrompendo a cena. Ele diz que tá na hora de fortalecer a posição do Lord Aldrin, trazendo uma presença intimidadora. Maroro, surpreso e assustado, reconhece o cara na hora e reage em choque, gritando: "Você é Hugs the Crayon, o cavaleiro honorário mais brabo e comandante da Ordem de Cavaleiros do Reino." The Crayon aparece imponente e manda o Duque Maroro Bertley recuar, dando uma bronca por ele fingir que não sabe o nome dele. Maroro, nervoso, pergunta por que um cara do nível dele tá num lugar daqueles. The Crayon revela que, por acaso, ouviu algo sério. Maroro ordenou a morte de Letícia, filha da casa Barrow. Maroro, nervoso, tenta se justificar, dizendo que tudo era só um esquema criado por Alban para se defender.
Ele apresenta uma carta, dizendo que roubou de Alban, e tenta usar como prova diante de Decrayon. O cavaleiro lê a carta e confirma que não tem nenhuma menção a matar Letícia, desmontando a acusação contra Alban. Maroro, em choque, percebe que Alban planejou tudo, usando só a palavra matar para enganar e deixar a culpa cair sobre ele. Letícia observa em silêncio, reconhecendo a astúcia de Alban. Decrayon ordena que o Duque Maroro seja preso, deixando o cara desesperado. Num último ato, Maroro grita um desafio para um duelo, tentando escapar da acusação. Desesperado, ele levanta a mão e declara publicamente o desafio, convocando o Barão Alban Aldrin para um duelo, dizendo que é a única forma de restaurar sua honra. Alban sorri, provocador, e comenta que é um pé no saco, mas agora ele tem a desculpa perfeita para derrotar o Duque de forma justa e sem limites. Hugs Decrayon declara que será a testemunha oficial do duelo. Alban pede para fazer só uma pergunta, enquanto Maroro, consumido pelo ódio, promete que vai matá-lo de qualquer jeito. Alban pergunta se Maroro tem intenção de pedir desculpas para Letícia, dizendo que o rolê poderia ser resolvido de forma mais tranquila se ele fosse sincero. Maroro fica enfurecido, recusa a ideia e parte para cima, gritando que vai matar Alban. Alban só sorri e se prepara. Alban ataca sem hesitar e acerta Maroro direto, quebrando o nariz do cara. Enquanto Maroro grita de dor, Alban zoa, lembrando que ele disse que ia matá-lo. Maroro tenta atacar Alban desesperadamente, mas não acerta nenhum golpe e fica chocado com a força do cara. Alban revela que está treinando sozinho há meio ano, o que explica sua superioridade, enquanto derruba Maroro com facilidade. Alban confronta Maroro sobre Letícia, dizendo que, enquanto ele se divertia com mulheres e deixava o povo sofrer, ela fez de tudo para ajudar e evitar que a casa dela caísse na ruína. Maroro, ferido e desesperado, tenta se justificar, frio, dizendo que a morte de plebeus não importa, já que sempre vai ter mais. Alban dá um golpe brabo em Maroro e manda ele calar a boca. Ele diz que, no fim, nobres são só parasitas que dependem dos plebeus, porque sem eles não existiriam. Ele lembra que Letícia, sabendo disso, se arriscou para salvar o território Bertley, enquanto Maroro só negligenciou. Maroro grita de dor, sem conseguir reagir. Alban, após ferir Maroro gravemente, declara que, no final das contas, tudo que ele fez foi pisar nos sentimentos de Letícia. Maroro grita de dor, enquanto Letícia observa a cena. Surpresa com as palavras de Alban, Maroro, mesmo ferido, se levanta com raiva e parte para cima, gritando para não ser subestimado. Ele ergue a arma em desespero, mas Alban, firme, já posiciona a espada para contra-atacar. Alban dá um corte preciso e brutal, decepando o braço de Maroro. O cara fica em choque, com os olhos arregalados, enquanto o braço cortado cai no chão junto com a arma. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Tu é um mito! É um mito! Maroro grita em agonia, percebendo que perdeu o braço, e cambaleia no chão, desesperado. Alban, implacável, encara ele com frieza e pergunta se ele sentiu o desespero, o mesmo que Letícia viveu. Com um olhar determinado, ele sentencia que o cara vai encontrar a morte ali mesmo. Quando Alban tá prestes a acabar com Maroro, Letícia aparece de repente por trás e o abraça forte, com lágrimas nos olhos, implorando para ele não fazer isso. Letícia segura Alban firme e pede para ele parar, dizendo que ele já fez o suficiente e que, se continuar, até a alma dele vai ficar manchada. Alban fica chocado com as palavras dela, enquanto ela sorri suavemente, passando calma. Ele tenta responder, chamando o nome dela, mas é interrompido pelo peso do momento. Letícia segura a mão de Alban, agradecendo emocionada e dizendo que nunca imaginou que ele ficaria tão pistola por causa dela. Os dois trocam um olhar sincero e próximo, enquanto, ao fundo, alguns curiosos observam a cena em silêncio. O juiz anuncia a vitória de Alban no duelo. Ele pergunta para Letícia se isso realmente bastava para ela, e ela confirma com um sorriso, dizendo que só ter a vingança já é suficiente. Mas, logo depois, Letícia muda o tom e continua, elogiando a performance de Alban, dizendo que eles formariam um baita casal. Alban concorda com um sorriso e propõe que sejam o melhor casal de todos. Letícia, de zoeira, comenta que a união da dama vilã e do grande vilão só podia resultar no casal mais vilanesco. Um mês depois do duelo contra Maroro, Alban se prepara para o casamento com Letícia. Nervoso, ele tenta se controlar, enquanto Sebas dá uma bronca, dizendo que ele tem que agir com dignidade como noivo. Alban reflete que nem no primeiro duelo ele ficou tão nervoso quanto agora, prestes a casar.
A cerimônia foi adiantada por decisão de Letícia, e Sebas lembra que o nervosismo é normal, já que o casamento marca o começo de uma nova jornada. Ele reforça que Alban precisa sentir isso de verdade, senão Letícia ia ficar decepcionada. Alban fica animado imaginando Letícia de vestido de noiva e decide seguir em frente com confiança. Sebas comenta que o pai dele também ficou nervoso no casamento, relembrando o passado. Alban, porém, reflete que não consegue imaginar isso, já que perdeu os pais quando era muito novo. Sebas fica todo emocionado por poder testemunhar os casamentos de 2 gerações da família Aldrin, chamando isso de um orgulho danado. Alban dá um sorriso e diz que ouvir essas palavras é tipo receber a maior honraria que um lorde poderia querer, mas para ele tem um significado ainda mais especial. Alban abre o jogo e confessa que vê Sebas como um pai, deixando o mordomo todo comovido e feliz, sentindo que todo o esforço para criar o garoto valeu a pena. Sebas fica mexido pra caramba, enquanto Alban pede, meio de brincadeira, para não ser chamado de filho encrenqueiro. Logo depois, eles lembram que tá na hora de ir pro casório. Perguntam pra Letícia se ela tá se sentindo sozinha, mas ela agradece e diz que tá mais de boa agora. Ela pensa em como nenhum parente dela veio pro casamento, mas reconhece a gentileza do povo da baronia Aldrin, que faz de tudo para não deixar ela se sentir isolada. Aí ela reflete sobre por que não ficou tão nervosa no noivado com Maroro e cai na real. Agora ela entende a diferença. Diante do espelho, Letícia coloca a mão no peito, sentindo o coração disparar, e percebe que esse sentimento vem de estar casando com alguém que ela ama de verdade. Mesmo assim, admite que ainda rolam umas incertezas sobre o futuro e dúvidas se eles vão ser um casal maneiro. Apesar das preocupações, o amor verdadeiro é o que guia ela nesse momento. Alban aparece sorrindo, todo alegrão, dizendo que a felicidade dele é maior que qualquer preocupação. Letícia, surpresa com os próprios sentimentos, pensa que isso não parece com ela, mas aceita. Nesse momento, Sebas entra para ajudar a baixar o véu dela. Letícia, olhando para si mesma com um sorriso sereno, pensa que, no fim das contas, talvez não seja tão ruim assim. Enquanto isso, Alban, já no altar, tá um caco de tão nervoso, admitindo para si mesmo que tá com vontade de botar os bofes para fora de tanta ansiedade. Ele respira fundo, tentando se acalmar, e começa a organizar mentalmente cada passo da cerimônia. Sebas vai escoltar Letícia até o altar. Ele vai levantar o véu. Eles vão fazer os votos e trocar as alianças. Mas só de pensar nos detalhes todos planejados, ele fica ainda mais nervoso, reclamando nos pensamentos sobre como tudo é meticuloso pra caramba. Nesse momento, anunciam que a noiva tá entrando, deixando ele num nervoso total. Letícia entra na cerimônia vestida de noiva, com um buquê nas mãos e uma expressão serena. Enquanto pétalas caem ao redor, Alban olha para ela, visivelmente emocionado e nervoso. Diante da beleza e da importância do momento, Alban vê Letícia caminhando pelo corredor, impressionado com a beleza dela. Nos pensamentos, ele a compara a um anjo, mas logo se corrige. Para ele, ela parece uma deusa. Letícia, meio envergonhada com o olhar intenso dele, pergunta nervosa se tem algo no rosto dela. Alban, todo atrapalhado, admite que não conseguiu evitar admirar a beleza dela, deixando todo mundo surpreso. Ela, tímida, aceita as palavras como um elogio. Enquanto os presentes também reconhecem a beleza dela, Alban percebe que não foi o único a se emocionar com o momento. Letícia, emocionada, sorri e agradece, dizendo que tá feliz. O padre conduz a cerimônia, perguntando se Alban e Letícia prometem se amar e respeitar para sempre, em qualquer circunstância. Os dois respondem, firmes que sim. Aí ele autoriza a troca de alianças. Letícia mostra insegurança na hora de trocar os anéis, perguntando se alguém como ela, uma nobre caída, realmente merece estar tão feliz. Ela admite que tá com medo. Mesmo ali no altar, Alban observa ela em silêncio, enquanto ela se questiona se realmente tem direito a essa felicidade. Alban, confiante e cheio de determinação, garante para Letícia que vai fazer ela feliz. Ele afirma que vai provar que pode tornar ela a pessoa mais feliz do mundo. As palavras firmes e convincentes dele tocam Letícia, que fica emocionada com a promessa. Alban coloca o anel no dedo dela, dizendo que é a prova da promessa dele. Ela, comovida, admite que está realmente feliz, e ele confessa que sente o mesmo, dizendo que é o momento mais feliz da vida dele. Mas logo ele completa, surpreendendo Letícia, que ainda é cedo para decidir se esse vai ser o melhor momento.
Alban sorri, dizendo que isso é só o começo, prometendo fazer dela a pessoa mais feliz do mundo. Letícia responde, emocionada, que, seguindo essa lógica, mesmo como avós, eles ainda não iam conseguir decidir qual seria o melhor momento. Os dois concordam, e Alban pensa que o sorriso dela é o que mais combina com ela. Enquanto isso, Letícia sente que as alegrias de ser um casal só aumentaram. Letícia sorri, emocionada, no vestido de noiva, enquanto Alban, ao levantar o véu, promete para si mesmo que vai fazer qualquer coisa para proteger esse sorriso. Alban e Letícia se beijam após a cerimônia, trocando os votos finais diante dos convidados. Os dois são oficialmente declarados marido e mulher, sendo vistos por todos como um casal único e especial. Enquanto a multidão aplaude, um observador comenta que Alban e Letícia Aldrin parecem ser um casal bem interessante mesmo. Em outro lugar, num escritório, Lord Hugs de Crayon se dirige a um homem idoso como o diretor Faust. Ele explica que decidiu recomendar um certo casal e pede a opinião do diretor. Uma oficial mulher ali perto logo se opõe, questionando a decisão por causa dos boatos horríveis sobre eles. O diretor simplesmente escuta, alisando a barba longa em contemplação. Tendo considerado o assunto, o diretor da Academia Real levanta a cabeça. Ele concede que eles são um caso especial e propõe uma solução simples. Eles serão permitidos a fazer o exame de admissão. Enquanto fala, os olhos dele se estreitam com uma intensidade calculista. Do lado de fora da propriedade Aldrin, uma carruagem está pronta. Um grupo de empregadas se reúne ao redor de Letícia Barrow, com despedidas cheias de emoção. Elas imploram para ela ter uma boa vida na capital, prometendo mandar os vegetais que cultivaram juntas e garantindo que ela pode voltar a qualquer hora se enfrentar dificuldades. Letícia, vendo o desespero delas, dá um sorriso gentil. Ela pede para elas não ficarem tão tristes, fazendo uma promessa sincera de voltar depois de 3 anos. A garantia dela faz pouco para acalmá-las. As empregadas se emocionam, chorando enquanto imploram para acompanhar ela. Elas gritam que não aguentam se separar dela e querem continuar servindo. Os pedidos delas são cortados pela voz firme de Alban Aldrin. Ele diz simplesmente que a resposta é não. Como empregadas da família Aldrin, ele lembra que o dever delas é cuidar da mansão e do território. Apesar da decepção, as empregadas refletem na natureza rígida, mas gentil de Letícia. Ele sente uma lágrima se formar, mas logo afasta a emoção, questionando por que ele ficaria mexido quando é o chefe da casa. Mais tarde, dentro da mansão, Duke Maroro Bertley chama Alban. Enquanto Alban se vira para responder, ele também é visto ajoelhando diante de Letícia sentada, gentilmente pegando a mão dela. Enquanto se preparam para partir, Sebas se aproxima com um último pedido solene. Ele faz uma reverência profunda, pedindo para Alban ser muito cauteloso na academia e contatá-lo sem hesitar se precisar da força dele. Alban responde com um sorriso confiante, perguntando quem Sebas acha que o treinou nos últimos 6 meses. Com isso resolvido, os recém-casados, agora com 16 anos cada, estão prontos para partir. O objetivo compartilhado deles é aprender mais sobre a dignidade exigida de um nobre. Para conseguir isso, eles vão se matricular na grandiosa e imponente Academia Real de Magdala. Na chegada deles, Duke Maroro Bertley já está lá para cumprimentá-los. Alban sai tropeçando da carruagem, reclamando que a viagem longa pareceu uma forma de tortura. Maroro os saúda formalmente como Alban Aldrin Sama e Letícia Barrow Sama, dizendo que estava esperando. Ele é recebido na entrada da academia por 2 mordomos idênticos. Eles informam que o exame dele já está esperando, enquanto Letícia é avisada que um quarto foi preparado. Em resposta à notícia, Letícia coloca uma mão reconfortante no ombro dele, perguntando sobre esse exame inesperado. Alban dispensa a preocupação dela, acenando para Maroro à distância e explicando que a família de Maroro só quer brincar um pouco mais com ele. A expressão dele muda para um sorriso confiante e sombrio, enquanto pensa que as intenções deles não passam de uma brincadeira chata. Enquanto isso, num campo de treinamento com alvos alinhados, um examinador espera impaciente, avistando Alban e Maroro se aproximando do outro lado do pátio. O homem faz uma careta, murmurando que o pirralho maldito finalmente chegou. Enquanto se aproximam, Duke Maroro apresenta formalmente o Barão Alban Aldrin ao examinador, Professor Bastion. O professor avalia Alban com desprezo, notando em silêncio o rosto covarde dele e jurando reprová-lo de um jeito que o leve aos joelhos. Alban, porém, dá um sorriso agradável e um cumprimento educado. A calma dele só enfurece o professor Bastion, que explode, gritando que ele foi lento demais para chegar.
A bronca do professor continua enquanto questiona a seriedade de Alban sobre se matricular, chamando a demora de absurda. Bastion acredita que um ataque verbal agressivo assim é o melhor jeito de fazer tipos arrogantes se acovardarem. Ele então solta para o Alban, exigindo saber o que há de errado com a boca dele. Sem se abalar, Alban retruca calmamente que a carruagem chegou no horário e que Bastion só estava esperando por conta própria. Com a discussão verbal concluída, a expressão de Alban fica séria. Ele aponta para frente com decisão, declarando que é hora de começar o exame. Ele especifica a tarefa: mirar no alvo distante e acertá-lo com magia. Professor Bastion zomba, completamente convencido do fracasso do jovem. Ele declara que não tem jeito do Alban conseguir. Alban estende a mão calmamente, questionando a lógica do professor. É realmente impossível aprender magia antes de se matricular na academia? Antes que Bastion pudesse responder, uma esfera de energia escura crepitante se forma na ponta dos dedos dele, enquanto ele profere a incantação para uma chama das trevas. O projétil dispara para frente, acertando o alvo com uma explosão concussiva. Até ele parece surpreso com o resultado, um som quieto de surpresa escapando dos lábios. Professor Bastion encara em descrença, suando frio. Ele reconhece o feitiço como magia mista, uma façanha que ele mesmo não consegue fazer. A pergunta de como isso é possível ecoa na mente dele. Virando de volta para o professor atônito, Alban pergunta com um sorriso confiante se passou ou reprovou. Ele explica que isso é resultado de meio ano de treino com Sebas, não só na esgrima, mas também nas artes da magia, tudo em preparação para a academia. A explicação só parece aprofundar a frustração de Bastion. Recuperando a compostura, professor Bastion anuncia a próxima fase do exame, uma batalha simulada. A condição é simples. Se Alban acertar um único golpe, ele passa. Em resposta, o jovem nobre saca a espada. Ele questiona que tipo de tirania exige que um aluno derrote um professor só para se matricular, mas Bastion já está avançando. Com uma única mão na lâmina, ele desvia o ataque com facilidade, perguntando calmamente o que há de errado e apontando o handicap autoimposto. A dispensa casual enfurece o professor, que o xinga de pirralho. Pulando alto no ar, ele olha de cima para o oponente, declarando que ele é o inferior nessa troca. Antes que Bastion pudesse reagir, Alban desce, acertando o único golpe necessário. O professor cai no chão derrotado. De pé sobre ele, Alban começa a embainhar a espada calmamente. O teste concluído. Ele olha de cima para o oponente derrotado, com um sorriso confiante no rosto, e solta uma única palavra desdenhosa. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Fraco. Ele continua a zombar do professor, questionando se ele é realmente digno do título na Academia Real. Alban provoca ele, perguntando se quer lutar para valer com espadas ou magia, ansioso por mais entretenimento. De repente, uma voz severa corta o ar, declarando: "Chega!" O comando vem de um homem idoso com uma longa barba branca trançada que acaba de entrar no salão. Professor Bastion se assusta e reconhece ele na hora, gritando o nome dele: Diretor Faust. Alban reconhece o homem como Faust Melquisedec, o diretor da Academia Real de Magdala. Ele lembra da reputação do cara como o mago mais forte do reino de Varand. O diretor se dirige a ele diretamente, confirmando que é o Barão Alban. Faust revela que sabe dele por uma recomendação de Lord de Crayon, que o descreveu como um talento que aparece só uma vez por século. No chão, Professor Bastion se levanta com dificuldade, apontando um dedo acusador. Ele implora para o diretor punir o garoto na hora por ferir um professor. Em resposta, a expressão de Faust endurece. Ele vira o olhar para o professor e declara friamente que a academia não precisa de incompetência, ordenando que ele pegue as coisas e vá embora na hora. Se fodeu! As palavras acertam Bastion como um soco. O rosto do professor se contorce em descrença e horror. Incapaz de processar a demissão sumária, murmurando uma maldição, o professor desgraçado desaba no chão. Com o assunto resolvido, o diretor vira toda a atenção de volta para o jovem nobre, chamando ele pelo nome. Agora, Alban Aldren, ele anuncia formalmente que permite a matrícula de Alban na Academia Real, aconselhando ele a estudar duro. Com uma reverência respeitosa, Alban aceita, agradecendo o diretor com gratidão. Ele escuta enquanto o diretor Faust dá um último conselho: lembrar do lugar dele como aluno e se conter de qualquer outra humilhação desnecessária aos professores. O aviso é pontuado pela visão do professor demitido Bastion, ainda ajoelhado à distância. Alban concede o ponto internamente. O diretor tá certo.
Com um alongamento casual, ele resolve ser mais cuidadoso para não exagerar daqui para frente. Enquanto começa a ir embora, o diretor Faust o para com outra instrução. Ele explica que Alban e mais um aluno vão ser alojados num prédio especial só para os dois. Quando Faust aponta o caminho, Alban fica confuso, notando que o dormitório masculino deveria ser na direção oposta. Ele segue as direções do diretor, chegando a um conjunto grande e imponente de portas duplas. Empurrando as portas, ele encontra Leticia Barrow sentada lá dentro, segurando uma xícara de chá, se perguntando em voz alta quem poderia ser o colega de quarto dele. Ele logo põe um sorriso brilhante e estende a mão num cumprimento amigável, sugerindo que se deem bem. Ela calmamente dá um gole na xícara, apontando para ele que ele está enganado. Isso não é o prédio das mulheres. Ele explica que só estava seguindo as direções do guia, que supostamente eram ordens diretas do diretor. A implicação das instruções do diretor de repente o acerta com força. O pensamento de dividir um quarto com Leticia inevitavelmente vai levar a complicações. Num flash de raiva pânica, ele amaldiçoa silenciosamente o diretor, questionando se o objetivo do velho é arranjar para ela ficar grávida antes mesmo deles se formarem. Enquanto Leticia o observa com um sorriso gentil e sabedor, ele se vira abruptamente, anunciando que vai falar com o diretor diretamente. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Ele declara a intenção de pedir uma troca de quarto. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Enquanto isso, em outra parte da academia, o diretor Faust senta do outro lado de um tabuleiro de xadrez de Hugs the Crayon. Ele calmamente move um cavalo preto para a posição, falando um único nome, Leticia. Lord the Crayon reconhece que agora entende a decisão do diretor, admitindo que antes achava que Faust tinha perdido o jeito. Ele questiona se Faust testemunhou o dom de Alban Aldrin, um talento dito aparecer só uma vez por século, e pergunta se isso foi o motivo para colocá-lo no mesmo quarto que Leticia. O diretor confirma, elaborando sobre a natureza de Alban. Ele é forte, nobre e não foi mimado pelo talento, mas também é impiedoso. Um impulso sombrio e maligno reside no coração dele, compelindo ele a esmagar completamente os inimigos. Ele é visto com Leticia, que gentilmente embala a cabeça dele. Os pensamentos do diretor Faust ecoam, identificando Leticia como a representante de um governante sábio, uma mulher que nunca pode ser permitida desaparecer do lado de Alban. O diretor, ao lado de Hugs the Crayon, observa de longe, expressando o interesse aguçado em ver o que vai virar dos dois. Lord the Crayon, sentado confortavelmente, declara checkmate no jogo. Ele comenta que novas regras serão feitas para o ano letivo antes de mudar casualmente de assunto, questionando se a situação com Bastion era mesmo aceitável, reconhecendo que o professor tinha sido subornado. Em outro lugar, nos terrenos da academia, um aluno jovem olha com ressentimento, o rosto torcido numa careta, enquanto amaldiçoa aqueles que ele sente que o menosprezam. Perto dali, uma jovem estudiosa com óculos levanta o olhar do livro, a expressão endurecendo com determinação. Ela faz uma promessa silenciosa de provar o valor dela para todos. A resolução dela, porém, atrai atenção indesejada. O aluno ressentido de repente a agarra, o rosto contorcido com malícia, enquanto rosna a intenção de desgraçar Alban Aldrin e toda a academia. A garota grita em choque. O agressor se vira, exigindo saber quem ousa interferir. O recém-chegado não perde tempo, acertando o valentão com a palma da espada e mandando ele para o chão. O aluno derrotado só pode amaldiçoar o nome de Alban Aldrin, enquanto o resgatador vira para a garota abalada, perguntando calmamente se ela tá bem. Ela olha para o salvador dela, um jovem com cabelo curto, claro, enquanto solta o nome dele em descrença. Alban. Nos terrenos da academia, alunos sussurram sobre a chegada do infame Barão Alban, relembrando boatos de que ele agrediu um professor antes mesmo de se matricular. Eles se avisam uns aos outros para manter distância. Sem parecer notar, Alban relaxa num banco, soltando um bocejo grande. Ele se levanta, uma preocupação cruzando o rosto enquanto nota a demora de Leticia. Ele lembra dela indo colher flores, mas um sentimento inquietante começa a se instalar. Movido por esse pressentimento, ele espia por trás de uma parede de pedra, a expressão endurecendo com suspeita. Os medos dele são confirmados. Ele vê Leticia cercada por um grupo de nobres metidas. A líder do grupo zomba de Leticia, comentando a audácia dela de se matricular numa academia que não é lugar para uma nobre caída. A mão de Alban instintivamente vai para o punho da espada enquanto contempla o próximo movimento. A nobre se inclina mais perto,
a voz pingando desprezo. Ela insulta o perfume e a compara a um cachorro barulhento vestindo pele humana. Uma delas, irritada, exige saber por que elas deveriam ser menosprezadas por alguém como Letícia e levanta a mão para bater nela do esconderijo dele. O rosto de Alban se contorce em fúria enquanto sussurra o nome de Letícia antes que o tapa conecte. Um jovem com cabelo claro se materializa, pegando o pulso da agressora. As 3 valentonas ficam atônitas com a intervenção calma e repentina. O olhar dele é afiado e crítico. Ele pergunta para as 3 se elas realmente podem se chamar de nobres quando se juntam para intimidar uma única pessoa. A garota cujo braço é segurado zomba, declarando que Letícia mal vale o esforço. Observando das sombras, Alban fica completamente pasmo com esse desenvolvimento inesperado. Ele observa enquanto o jovem que interveio pergunta para Letícia se ela tá bem. O aluno dispensa os agradecimentos dela, dizendo que não podia simplesmente passar reto. Letícia confirma que tá de boa. Um flash de irritação intensa cruza o rosto de Alban. Ele cerra o punho, a expressão contorcendo com aborrecimento na interação. Fechando a distância num instante, ele coloca um braço possessivo ao redor dos ombros de Letícia. Ele se dirige ao outro aluno, agradecendo o bonitinho por salvar a esposa dele, mas adicionando um aviso velado de que apreciaria se ele mantivesse distância. Letícia olha para cima, surpresa. O outro aluno fica pasmo, pedindo desculpas na hora e explicando que não sabia que ela era casada. Eu não consigo parar de pegar mulher casada. Um momento de realização surge nele, enquanto conecta o nome ao Barão Alban Aldrin, exclamando que as façanhas famosas dele são um boato enorme entre os plebeus. Se recompondo, o aluno estende a mão e se apresenta como Leonil Highland, convidando eles a chamá-lo só de Léo. Alban aceita o aperto de mão, a expressão ilegível enquanto Letícia observa. Enquanto Leonil sorri, Letícia sente o aperto de Alban no ombro dela apertar dolorosamente. Ela olha para o marido, questionando silenciosamente a ação dele. O rosto dele é uma máscara de desprazer frio, os olhos estreitados e um ódio silencioso fervendo. Momentos depois, Alban leva Letícia embora, caminhando por um corredor longo e vazio e deixando os terrenos da academia para trás. Enquanto andam sob as estrelas, Letícia olha para o rosto sombrio do marido e adivinha corretamente os pensamentos dele. Ela pergunta se ele está atualmente tramando como expulsar Leonil da academia, adicionando com um sorriso gentil que, como esposa dele, ela pode adivinhar. Ela se vira para ele, a expressão suave, e o reconforta para não se preocupar, afirmando simplesmente que não sente atração por Leonil de jeito nenhum e que ele não precisa afastar o cara dela. Ela pede gentilmente para o marido querido parar de fazer essa cara. Ele solta um suspiro pensativo, uma gota de suor na têmpora enquanto processa a conversa deles. De pé, com Letícia do lado de fora da porta da turma F, ele concede que ela tá certa e concorda em tentar se dar bem com Léo. A resolução recém-encontrada dele é imediatamente testada quando uma voz alegre chama. Leonil Highland aparece, cumprimentando o Barão Aldrin e Senhora Letícia todo alegrão, pro desprazer visível de Alban. O jovem continua, expressando a delícia dele por estarem na mesma classe. Ah não, aí ele extrapolou. Mete a bala nele, mata esse danado! Letícia, porém, coloca a mão no ombro dele, lembrando firme para ficar quieto dentro da sala de aula. Dentro da sala, é um quadro de alunos diversos. A observação quieta deles é quebrada por uma mulher irrompendo com energia teatral. Ela se apresenta como Paula Velvet, a professora da turma F. Enquanto cumprimenta eles, Letícia nota a aparente falta de energia dela, e a mão de outro aluno se levanta com uma pergunta. Antes que ela possa continuar, um aluno chamado Ivan se levanta para reclamar. Ele questiona por que ele, da honrosa família ducal Scottish, tá na mesma classe que gente sem título ou ranking adequado. As palavras desdenhosas dele atraem a ira de um aluno de cabelo espetado que desafia a afirmação dele de que eles são inferiores. As palavras arrogantes dele atraem uma resposta física imediata. O aluno de cabelo espetado pula num parapeito de janela próximo, assustando uma aluna enquanto fecha a distância para Ivan. Empoleirado no parapeito, o aluno de cabelo espetado lembra Ivan das palavras do diretor. Títulos devem ser esquecidos na escola. Ele aponta que o nobre deve ter pulado a cerimônia de entrada. Ivan retruca que não tá nem aí e insulta o outro aluno por ser de origem humilde. Perto dali, a jovem que assistiu ele pular treme levemente, achando o aluno confrontador um cara interessante. Enquanto ela e os outros alunos assistem um impasse tenso, a professora deles, Paula Velvet, de repente bate palmas, silenciando a sala. Com uma expressão alegre, ela anuncia que primeiro tem algo que quer que todo mundo faça.
Ela levanta um giz, explicando que a academia implementou novas regras esse ano, regras que vão ser decididas entre todos eles. Com um floreio, ela desenha uma coroa no quadro e declara que eles vão ter que decidir um rei que vai ter controle sobre a classe. A declaração deixa Alban, Letícia e Leonil completamente perplexos. Eles só podem encarar em confusão, questionando baixinho o termo rei. A confusão deles rapidamente vira indignação. Ivan bate a mão na mesa, exigindo que ela pare de brincar e protestando que não ouviu nada sobre isso antes de se matricular. Sem se abalar, professora Velvet continua, adicionando o detalhe infeliz de que os 9 alunos restantes vão ter que jurar obediência absoluta ao rei até a formatura. Enquanto outro aluno treme com as implicações, um jovem de pele escura com cabelo longo claro se inclina para trás na cadeira com um sorriso relaxado. Ele calmamente se dirige à professora, reconhecendo que são regras novas, e pergunta como eles vão decidir quem vai ser o rei. Em resposta, ela vira de volta para o quadro, afirmando que vai deixar a decisão inteiramente por conta deles. Eles podem conversar, competir com estudos ou resistência, ou até usar violência ou dinheiro. Ela não se importa como, desde que ninguém seja morto. Ela então adiciona uma estipulação crítica com um sorriso malicioso. Se um rei não for escolhido em um mês, todos vão ser expulsos. O sorriso da professora se alarga enquanto incentiva todos a usarem tudo que aprenderam até agora e derrubarem os outros 1 ou 2 degraus. As palavras dela são recebidas com expressões variadas. A preocupação de Letícia, o olhar severo de Ivan e o sorriso intrigado do aluno de pele escura. O desafio dela é imediatamente atendido. Um aluno barulhento identificado como Rowan Stadium do assento número 6 pula de pé. Ele bate o punho na mesa e ruge uma proposta. Todo mundo deveria duelar, e o último de pé seria o mais forte, o único apto a virar rei. A proposta selvagem dele atrai reações imediatas e variadas. Uma jovem chamada Estelle Appleberry, no assento número 2, acha a ideia barbaramente divertida, comentando que o rei da turma deveria obviamente ser alguém elegante e puro. Em contraste, a aluna no assento número 1, Shenoa Grain, timidamente junta as mãos e implora para a briga parar antes mesmo de começar. O pedido dela é ignorado por Matthias Wolff, assento número 4. Ele declara que a pessoa mais rica detém todo o poder, e como isso é ele, todo mundo deveria estar sob o domínio dele. Ele afirma que essas são simplesmente as regras do mundo. Outro aluno, Lucky Aelia, do assento 5, oferece uma opinião bem mais despreocupada, sugerindo alegremente que ela acha que qualquer um serviria para o papel. No meio da conversa, Carla Hexen, do assento 7, permanece em silêncio e imóvel, o rosto mascarado não traindo emoção enquanto observa os colegas. Cortando as opiniões variadas, Ivan Scottish, do assento 3, ajusta os óculos. Ele declara friamente que um rei é definido por autoridade, e como todo mundo presente é um plebeu, eles inerentemente faltam com isso. O olhar dele cai sobre os outros nobres, Alban, Letícia e Leonil. As palavras dele pairam no ar da sala de aula grandiosa com teto estrelado. Letícia Aldrin considera o conceito de autoridade, então vira para enfrentar Ivan diretamente. Ela contra-argumenta na alegação dele, perguntando se não tem alguém presente que detém ainda mais autoridade que ele. Ela então se dirige à professora Velvet, pedindo permissão para recomendar alguém além dela mesma. Com a aquiescência silenciosa da professora, Letícia anuncia que tem uma coisa a dizer. Ela sabe quem é verdadeiramente apto a ser o rei dessa turma. Indo pro lado de Alban, ela pega o braço dele e declara com um sorriso radiante que só pode ser o marido dela, Alban Aldrin. Não. Ele tem toda a razão. A proclamação manda uma onda de choque e confusão para os outros alunos. Antes que alguém possa processar completamente a nomeação, Leonil Highland dá um passo à frente, levantando a mão conciliadoramente. Ele sugere alegremente que, por agora, eles deveriam fazer uma rodada preliminar para decidir quem é o mais forte primeiro. Letícia continua o endosso dela, com um sorriso confiante no rosto enquanto levanta um dedo. Ela declara que, sem dúvida, essa qualidade também é parte do que faz dele Alban. Não importa quantas pessoas ele enfrente, ela insiste que ele não vai perder. A certeza absoluta dela pega Alban completamente de surpresa. Os olhos dele se arregalam em descrença, uma gota de suor se formando enquanto processa as palavras dela. O choque dele dá lugar a uma exasperação pura. Enquanto os outros candidatos, Rowan, Ivan e Matthias observam, Alban joga a cabeça para trás em desespero, lamentando que toda essa situação é uma dor imensa. Dentro de uma sala de aula, Ivan Scottish expressa a indignação dele. Ele acha a sugestão de que o notoriamente preguiçoso Barão Aldrin é o candidato mais apto a virar o rei completamente absurda.
Ao lado dele, Leticia Barrow sorri sabidamente, desafiando Ivan diretamente. Se ele duvida, ela sugere que ele teste e enfrente Alban ele mesmo. Seguindo a provocação dela, a cena muda para uma arena onde o desafio foi aceito. Alban Aldrin fica com a mão enluvada sobre o rosto, suando. Ele suspira para si mesmo, pensando que dor isso tudo é. Os oponentes dele, porém, não estão todos caídos. Matthias Wolff chama ele, avisando que não vai pegar leve. Rowan Stadion entra na conversa, pedindo para lutar contra Alban 1 contra 1 primeiro. Ele repete o sentimento baixinho, reconhecendo a situação cansativa, mas o comportamento dele muda enquanto pensa nas expectativas da esposa, que ele não pode trair. Um sorriso confiante se forma no rosto dele. Ele conclui que para esmagar completamente um monte de insetos, é preciso pegar todos de uma vez. Ele então emite o próprio desafio. Os 3 vêm para cima dele. Aceitando os termos dele, os 3 alunos se preparam para um ataque coordenado. A luta começa. Ivan, Rowan e Matthias avançam em Alban de 3 direções diferentes, armas posicionadas para atacar. Enquanto se aproximam, Alban sorri, notando internamente que a intenção assassina deles não é de se jogar fora. Ele enfrenta o ataque combinado deles com um único bloqueio poderoso, rugindo que os esforços deles não são suficientes. A força do impacto manda os atacantes voando para trás, as armas espalhadas. Num instante, a batalha é decidida. Rowan e Matthias caem derrotados no chão. Das arquibancadas, Leticia e Estelle observam o resultado. O único de pé é Ivan, que encara em descrença absoluta, a mão tremendo enquanto cerra o punho, amaldiçoando a impotência dele. Ele solta a magia dele, lançando um chicote de água enquanto os tentáculos aquosos atacam. Leticia anuncia das laterais que a arena de duelos é protegida por um círculo mágico que anula dor e morte, incentivando eles a lutar com intenção letal. Ele parece chocado que Alban já está usando magia, se gabando de que, como membro da família ducal Scottish, tais habilidades são naturais para ele. O ataque é desviado sem esforço. Alban, com uma pergunta desdenhosa, fecha a distância num borrão de movimento. Num flash, Alban está atrás do oponente, espada pronta, declarando a magia um truque de salão mero. Ivan é desarmado e derrotado, proclamando a morte de Ivan Scottish. Ele fica vitorioso, anunciando o fim do duelo. Leticia elogia o bom trabalho dele, e ele pede brincando por mais, mas ela diz para guardar pro quarto deles. Que demais! Ai, que delícia! A atenção dela então muda para os outros espectadores, assustando Estelle Appleberry. Leticia emite um desafio para a multidão. Eles vão conceder ou vão lutar? A nobre recua em terror, gritando que é brincadeira. Ela recusa veementemente, declarando que não tem jeito de lutar contra um monstro como ele. Leticia, porém, olha para Alban, a expressão séria. Ela confessa que depois de assistir à luta dele, sentiu um desejo forte de testar as próprias habilidades. A mão dela alcança a dele. Ela murmura que esteve tentando evitar esse resultado, mas parece que essa história está compelindo ela a lutar contra ele. A cena muda para uma visão do futuro. Alban jaz derrotado no chão enquanto Leonil Highland fica sobre ele. Os pensamentos de Leticia identificam Leonil como o protagonista desse romance de fantasia, o que eventualmente vai levar ela à ruína, e o parceiro dele, Carla, enfrentam o oponente deles. Alban Aldrin paira à frente deles. Em resposta, Leonil declara calmamente que tá de boa para começar quando quiser. Os lábios de Alban se curvam num sorriso confiante enquanto reconhece a prontidão do jovem, chamando ele de Léo. Ele não pode perder essa competição, pensa consigo mesmo. Com um brilho desafiador nos olhos, ele mentalmente desafia o chamado protagonista a mostrar do que é capaz. Com um grito, Alban declara que a luta começou. Os 2 guerreiros fecham a distância num instante, as lâminas se encontrando numa troca rápida antes de Alban girar o corpo, evitando por pouco um balanço poderoso da espada de Leonil. Parando para respirar, Alban oferece um elogio, admitindo que a habilidade de Leonil é bem boa. Leonil, com uma cara de surpresa leve, responde que pode dizer o mesmo. As lâminas dele se travam mais uma vez. Alban acha uma dor. Mesmo quando ele estima conservadoramente as habilidades do oponente, eles já estão lutando de igual para igual. Ele se pergunta se isso é o poder corretivo do protagonista em ação, uma força que já está provando ser demais. Ele grita para Leonil, a voz uma mistura de admiração e frustração. É incrível. Ele concede que Leonil pode acompanhar ele mesmo quando estão lutando até a morte. Do outro lado da arena, Leonil responde que está muito honrado pelo elogio. Assistindo das laterais, Estelle Appleberry está cativada pelo espetáculo, murmurando em admiração.
Ao lado dela, Letícia Barrow assiste com um sorriso fraco e sabedor, como se já entendesse o significado da exibição. De volta à arena, Alban se agacha baixo, a expressão endurecendo. Ele declara que, por respeito às habilidades de Leonil, vai levar a luta um pouco mais a sério agora. Ele desce a espada com velocidade cegante. Leonil só pode grunhir de surpresa, os olhos arregalados enquanto a lâmina desce sobre ele. A força do golpe quebra a guarda de Leonil. Com um sorriso selvagem, Alban declara que a luta acabou, mas Leonil encontra o golpe, a própria lâmina segurando firme contra o assalto avassalador. A resistência inesperada pega Alban de surpresa, enquanto Leonil calmamente reconhece o poder verdadeiro do oponente. As lâminas deles permanecem travadas, faíscas voando entre eles. Um sorriso largo, quase descontrolado, se espalha no rosto de Alban, os olhos brilhando com a emoção de um desafio verdadeiro. Ele quebra o impasse com um empurrão poderoso e solta um redemoinho de golpes. A velocidade pura do ataque manda Leonil recuando para trás. Enquanto o corpo de Leonil acerta o chão, imóvel, Carla Hexen corre para frente, a voz cheia de choque enquanto declara Leonil Highland morto. Das arquibancadas, Letícia e Estelle assistem o resultado sombrio. A fiscal Paula Velvet encerra oficialmente o duelo, a voz ecoando pela arena enquanto proclama Alban Aldrin o vencedor. O anúncio parece assustar Alban, que olha para cima com uma expressão confusa. Mas Leonil não tá morto. Ele se agacha no chão, admitindo para o Barão Aldrin que foi completamente superado e não conseguiu acompanhar. Ele observa que Alban teve que ficar sério no meio da luta. O comentário enfurece Alban, que o amaldiçoa internamente, se perguntando como Leonil é tão forte sem treino nenhum. Ele se levanta, explicando que, embora sempre tivesse confiança nas habilidades com espada, esse duelo permitiu que ele compreendesse verdadeiramente as próprias capacidades. Alban, recuperando a compostura, concorda, admitindo que ele também tem um longo caminho pela frente. Um sorriso pensativo toca os lábios de Alban. Ele reafirma a avaliação anterior. Leonil Highland é perigoso. Ele sabe que se Leonil o superar, assim como o protagonista fez no romance, a própria ruína dele vai ser inevitável. Ele encara o oponente derrotado, um único pensamento perturbador ecoando na mente. Ele poderia realmente permitir que esse indivíduo perigoso continue no caminho dele sem checagem? Enquanto Alban luta com esse conflito interno, a expressão de Leonil Highland endurece com resolução recém-encontrada. Ele chegou a uma decisão. Ele então embainha a espada com um clique decisivo e se aproxima de Alban, que assiste com confusão clara enquanto o outro aluno estende a mão para ele. Mas em vez de um aperto de mão, Leonil cai de joelho. Para completa surpresa de Alban, ele baixa a cabeça e faz um voto solene, declarando que vai virar o cavaleiro de Alban. Ele olha para cima, o olhar inabalável, e continua a proclamação. Ele anuncia que também vai recomendar o Barão Alban para um papel ainda maior. A voz dele ecoa pela arena para todos ouvirem, nomeando Alban para virar o rei da turma. A declaração manda uma onda de choque pela multidão de alunos assistindo das arquibancadas. Passeando pelas ruas da cidade, Alban Aldrin reflete na sorte recente dele. Ele estava destinado a ser destruído por Leonil Highland, o chamado rei. Mas preocupações assim parecem distantes agora. A vitória dele no duelo rendeu um prêmio bem maior, um encontro com Letícia. Ele saboreia uma mordida de comida oferecida por Letícia, achando excepcionalmente deliciosa simplesmente porque ela é quem tá dando. Ela pergunta se ele gosta, e ele confirma que sim. Corando, Letícia explica que é em retribuição por ele tê-la alimentado antes. A demonstração pública de afeto deles atrai a atenção de duas mulheres perto que fofocam sobre os alunos da Academia da Princesa, sendo tão íntimos em plena luz do dia. Ouvindo os sussurros delas, Letícia baixa o olhar, uma pitada de vergonha no rosto. Notando o desconforto dela, Alban rapidamente pega a mão dela. Ele sugere que eles saiam dali, mencionando que ouviu falar de uma boa casa de chá num beco perto, e gentilmente a leva para longe dos olhares curiosos. Com os ânimos levantados, Letícia aponta para frente com um sorriso brilhante, anunciando que encontraram uma loja. Alban olha para o prédio que ela indicou. De dentro da casa de chá, uma jovem atendente espia pela porta. Ela vê Alban com uma garota e parece reconhecê-lo. Os olhos dela então mudam enquanto identifica outra pessoa perto como a colega dela, Shenoa. Um sino tilinta enquanto Alban e Letícia entram. Uma mulher gentil num avental os saúda calorosamente, dando as boas-vindas e convidando para sentarem onde quiserem. A jovem atendente diante se aproxima da mulher, a mãe dela, informando que os preparos estão completos. Os olhos da mãe caem no brasão no uniforme de Alban.
e ela comenta que ele deve ser um aluno da Academia Real. A jovem atendente espia pela cortina, a expressão cheia de admiração e apreensão enquanto observa os dois nobres. De repente, Shanoa Grain dá um passo à frente, cumprimentando eles com um sorriso alegre. A atendente congela em choque, gaguejando os títulos deles: Barão Aldrin e Letícia Sama. Ela exige saber por que eles estão ali. A mãe dela, porém, permanece calma, simplesmente perguntando para Shanoa se os recém-chegados são amigos da escola, pedindo desculpas pela espera, coloca uma xícara de chá e um bolinho na mesa. Enquanto Letícia inala o aroma, ela identifica corretamente a bebida como chá Haha das Terras Altas de Sirim. Para surpresa absoluta da atendente, a garota confirma, impressionada, e Letícia admite ser bem exigente quando se trata de chá. Alban dá um gole e concorda, comentando que é delicioso e combina perfeitamente com o bolinho. Letícia então elogia Shanoa pela habilidade impressionante dela, e a dona da loja adiciona que a garota sempre foi uma aluna rápida com muitos talentos. A jovem atendente escuta os elogios, visivelmente tocada. Esse momento de elogio traz uma memória para a mente da atendente. Ela lembra da mãe insistindo que ela vá para uma boa escola para garantir um emprego estável, uma sugestão que a versão mais jovem dela encontrou com um grito dolorido de protesto. A versão mais jovem dela argumentou ferozmente, declarando a intenção de continuar administrando a loja, lembrando a mãe que era o lugar precioso que o pai delas deixou para elas. A memória some. De volta ao presente, faz uma pergunta inesperada para a atendente. Ela tá interessada em virar uma rainha? A garota fica sem graça, gaguejando que não é do tipo que lidera outros enquanto Alban parece pensativo. Letícia, porém, oferece um sorriso quente para a atendente. Ela declara que ama a loja e vai virar cliente regular a partir de agora, deixando a garota completamente surpresa. Letícia adiciona que sente que elas podem se dar bem. Enquanto a visita delas conclui, Letícia pede para Shanoa fazer chá para ela de novo depois da escola no dia seguinte. Alban concorda na hora, reafirmando como o chá era bom. De fora, a loja aconchegante fica sob o céu noturno. No dia seguinte, porém, Alban tá sozinho, polindo meticulosamente a espada dele. Ele lamenta a má sorte dele, frustrado por ser o único que não pode ir por causa das obrigações. Logo depois de fazerem planos, o trabalho solitário dele é interrompido de repente por uma batida firme na porta. Ele vira, uma cara questionadora, se perguntando quem pode ser o visitante. Ele abre a porta e encontra uma jovem alegre de pé à frente dele. Ela o cumprimenta pelo nome, anunciando que veio brincar. Os olhos dele se arregalam em reconhecimento da visitante dele, Lucky Aelia. Ela passa por ele pro quarto, comentando no tamanho do dormitório privado dele, lembrando que disse que viria. Ela insiste que ele deveria estar feliz que uma garota tão fofa se deu ao trabalho de visitá-lo. Alban, mão descansando no punho da espada, simplesmente pergunta o que ela quer. Lucky sugere que eles se conheçam agora, admitindo que tá curiosa sobre ele. Alban rejeita a ideia na lata, E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Dizendo que não tá feliz de ver ela de jeito nenhum, e não sabe nada sobre ela. A mão dele aperta num punho. Ele pensa consigo mesmo que se ela quer agir tão amigável, deveria pelo menos fazer isso quando Letícia estiver presente. Ele tem um sentimento forte de que não vai se dar bem com essa garota. De repente, ela envolve os braços ao redor dele por trás, dispensando as preocupações dele. Ela aponta que ele e Letícia são só um casal falso sem amor real entre eles. Ela se inclina perto, os dedos roçando a bochecha dele enquanto explica o raciocínio dela. É óbvio, pelas interações deles na turma, que ele ainda é virgem. Ela alega e que Letícia parece uma pessoa difícil de aproximar romanticamente. Pegando a mão dele, Lucky faz uma proposta direta. Ela sabe que ele quer se formar e, já que ele não pode, ela vai ser a substituta dele e fazer isso por ele. Ela pressiona a vantagem dela, revelando que sabe que Letícia tá na cidade e não vai voltar por um tempo. Ficando mais ousada, ela agarra a frente da camisa dele, puxando ele mais perto. Ela promete que enquanto tiverem a oportunidade, ela vai fazer qualquer coisa que ele quiser. A paciência dele finalmente estoura. Uma aura ameaçadora sombria com olhos brilhantes erupte atrás dele enquanto a empurra para longe. Ele ordena friamente para ela se afastar dele, ameaçando matá-la se não. Lucky, porém, só suspira. Um sorriso fraco e divertido nos lábios. Ela questiona a resistência dele, perguntando por que ele tá tornando as coisas tão difíceis. Com um sorriso confiante, ela declara que ele com certeza vai virar o rei da turma F, especialmente com Letícia do lado dele para apoiar. Ela dá um passo mais perto, explicando que como ela falta poder e autoridade, deseja o trono da rainha para ela mesma.
Ela desafia brincando ele a tentar o melhor para não ser conquistado por ela, adicionando que isso tá longe de acabar. Bem nesse momento, Letícia aparece na porta, chamando o nome dele. Ela pergunta se ele teve uma visitante, os sentidos dela pegando uma presença persistente no ar. Os olhos dela caem sobre Alban, que tá sentado abatido na cama dele, apertando a espada. Ele confessa que Lucky esteve ali, tentando armar uma cilada de mel, e que conseguiu afastá-la. Letícia reage com descrença atônita. O choque dela dá lugar a uma pergunta afiada. Ela pergunta se ele viu Lucky, esclarecendo se viu ela despida. O olhar dele desviado, Alban confirma baixinho que sim. A voz de Letícia fica mais fria enquanto pressiona mais, exigindo saber se ele tocou nela. Ele corrige ela rapidamente, dizendo que Lucky foi quem tocou nele. Alban, surpreso, comenta que Lucky parecia saber só olhando para ele, perguntando se ele ainda parece virgem. A revelação deixa Letícia momentaneamente sem palavras. Uma cara de determinação cruza o rosto dela. Ela dá um passo firme à frente, declarando que agora é a hora. Alban só pode ecoar as palavras dela em confusão enquanto ela vai pro guarda-roupa. Ela reconhece a consideração usual dele pelos sentimentos dela, mas insiste que a situação atual é grave. Ele assiste ela, um sentimento de apreensão crescendo dentro dele, enquanto o som de uma gaveta abrindo enche o quarto. Ele percebe com um susto o que ela pode estar implicando para a noite à frente. Sexo. Ele assiste enquanto Letícia fica à frente dele, o camisão iluminado pela luz suave. Com uma expressão determinada, ela declara que vai apostar o próprio corpo dela. O olhar dela é inabalável, um rubor fraco colorindo as bochechas enquanto segura o olhar. Ela se inclina, os lábios se encontrando com os dele. Enquanto o segura perto, ela sussurra que a Letícia dele tá seduzindo ele, perguntando se ele realmente não quer ela. Me dê, papai! A mente dele deriva de volta para aquela noite sob a lua cheia. Ele lembra de passar no exame dele, um momento quando o desejo dele por ela foi avassalador. No dia seguinte, os dois sentam juntos, uma nova intimidade evidente entre eles. De longe, Matias, Stelle e Shanoa observam, as expressões uma mistura de choque e curiosidade. Do ponto de vista deles, os amigos dele discutem a mudança. Matias comenta que a aura deles parece diferente. Shanoa concorda, notando que parecem mais confiantes que antes. Stelle simplesmente se pergunta o que pode ter acontecido entre eles. A especulação deles é cortada quando Stelle irrompe no quarto com um cumprimento matinal alegre para Alban. Ela provoca ele, sugerindo que deve ter sido incapaz de dormir na noite anterior de tanto pensar nela. Ela continua, propondo que façam algo juntos naquele dia. O avanço alegre dela é recebido com silêncio pétreo tanto de Letícia quanto de Alban, cujas expressões viraram sérias. Com um floreio, Stelle estala os dedos, criando uma faísca pequena de luz no ar entre eles. Um desafio claro e brincalhão. Ela ri, declarando que Letícia baixou a guarda, chamando ela de gatinha que nem sabe como tentar um homem. Letícia, porém, simplesmente a observa com um sorriso fraco e sabedor. Ela encara a rival, um brilho afiado nos olhos. Ela questiona Stelle, perguntando se ela realmente acredita que ela é alguma garota ingênua e sem noção. Stelle é pega de surpresa, uma exclamação pequena escapando dos lábios. Se inclinando mais perto, ela concede que Stelle conseguiu fazer o primeiro movimento, achando inesperadamente impressionante. Perto dali, Leonil Highland observa a troca tensa, completamente confuso com a situação. Ele vira para Alban Aldrin por uma explicação, chamando ele de Barão Aldrin, mas Alban o corta, dizendo curtamente que é uma dor e para não perguntar. Leonil então jura lealdade, lembrando Alban que é o cavaleiro dele, e vai estar lá para ele se algum problema surgir. Ele pergunta diretamente se Alban tem ambição de virar o rei. Alban dispensa a ideia, alegando que não é apto para o papel. Em vez disso, ele declara o desejo verdadeiro dele de ficar mais forte e um dia superar o próprio Leonil. Enquanto fala, um sentimento estranho o invade. Ele percebe com uma certeza gelada que o mundo em si parece conspirar contra ele, empurrando para Leonil ser o que o derrota. O ar intenso dele deixa Leonil se sentindo inquieto. Sentindo que a dinâmica atual deles é insustentável, Leonil pede para Alban treinar com ele algum dia, determinado a provar o valor dele. Ele concorda internamente, vendo como uma parte necessária da observação contínua dele. Leonil, porém, toma a consideração dele como aceitação e explode de alegria, agradecendo profusamente e chamando ele de rei ideal dele. O brilho puro da sinceridade de Leonil é quase avassalador para Alban. O momento é quebrado quando Ivan Scottish bate a mão na mesa deles.
Leonil imediatamente questiona se ele tá ali para protestar os resultados do duelo deles. Do assento dela, Shanoa Grain chama Ivan. Uma voz da frente da sala então comanda todo mundo a escutar. É Ivan que fica de pé à frente da turma. Ele anuncia para todos que tem uma proposta concernente à eleição do rei. Um sorriso confiante e sabedor se espalha no rosto dele enquanto se prepara para continuar. Na entrada da Dungeon Akitsuki, um lugar com nível recomendado de 20 a 22, Ivan Scottish se dirige aos alunos reunidos. Ele esclarece os termos do concurso deles. O que eles chamam de rei deve possuir força, inteligência e coragem. Como prova dessas qualidades, quem conseguir trazer de volta uma poção herbal das profundezas da dungeon vai ser reconhecido como o vencedor mais corajoso. Enquanto o grupo se prepara, Shanoa expressa a confiança dela, enquanto Letícia declara que Alban vai ser o primeiro a conquistar a dungeon. Com um baque pesado, os portões se abrem e a caçada à poção herbal da turma F oficialmente começa. Logo dentro, um goblin com chifre colossal solta um rugido gutural. Rowan Stadium dá um passo à frente ansiosamente, arma levantada, se gabando que dessa vez ele vai brilhar. Stella Appleberry chama de trás, repreendendo ele por se empolgar com um mero goblin croco. Ela olha de cima com um sorriso fraco e desdenhoso, murmurando que eles simplesmente estão no caminho dela. Antes que alguém possa reagir, Stella pula para frente, descendo um porrete massivo na cabeça do goblin. O crânio da criatura se estilhaça no impacto, deixando Matias e Rowan em silêncio enquanto testemunham a exibição crua de poder. A força do golpe oblitera o goblin completamente. Enquanto ela aterrissa, ela manda calmamente os restos dele se espalharem. Os colegas dela ficam boquiabertos com a força dela, reconhecendo ela como a garota do boato do bom jogo. Stella, porém, simplesmente agradece a criatura pelo aquecimento. Enquanto os outros se recuperam da exibição, Alban Aldrin agarra a oportunidade, correndo além deles mais fundo na dungeon. Stella chama para ele esperar, agradecendo por limpar o caminho. Ele olha para trás, reconhecendo o elogio dela à velocidade impressionante dele. Observando de longe, Ivan Scottish sorri. Ele concede que, em termos de movimento puro, não pode igualar Alban. Porém, ele reflete que o resultado vai ser diferente se recorrer a usar magia de aceleração. A expressão dele endurece enquanto se pergunta em voz alta, se dirigindo ao Barão Aldrin ausente, questionando se ele realmente não tem intenção de recuar do concurso pelo trono do rei. Dentro da dungeon, Alban Aldrin se dirige ao rival invisível dele, pedindo desculpas pelo atraso. Ele reflete que tem outros que parecem descontentes com a dinâmica de poder atual entre os dois. Os pensamentos dele são interrompidos pela chegada alegre de Stella Appleberry e Leonil Highland, que se introduz grandiosamente como o cavaleiro. Ivan Scottish o segue, um olhar de apreensão no rosto enquanto a expressão de Alban azeda com a intrusão. Stella ignora o humor dele, declarando que agora é a vez deles e que todos deveriam prosseguir para o setor mais fundo juntos. Murmurando baixinho sobre o barulho, Alban se junta aos outros enquanto correm para frente para as profundezas da dungeon. Eles emergem numa caverna massiva vazia. Dando um passo no espaço vasto, Alban confirma que isso é a parte mais funda da dungeon, mas nota a ausência conspícua de qualquer poção herbal. Enquanto Stella se pergunta se isso significa que uma está prestes a aparecer, Ivan solta a suspeita dele, questionando por que magia de teleporte estaria presente num lugar assim. De repente, os olhos dele se arregalam. Uma luz brilhante irrompe do chão. Alban grita um aviso para todo mundo recuar, especificamente chamando para Lucky, enquanto a empurra para fora do caminho de uma explosão mágica violenta. Uma rajada acerta o teto, chovendo rochas na área. No meio do caos, Leonil chama para checar se todo mundo tá seguro. Ivan só pode encarar em silêncio atônito. Enquanto a poeira começa a se dissipar, uma silhueta colossal toma forma. Ivan sussurra o nome em descrença. Um ciclope. Stella e Lucky olham para a criatura, atônitas. Stella se pergunta em voz alta como um monstro raro assim poderia possivelmente estar ali. O ciclope encara de cima, o único olho largo com intensidade feral. Ivan encara em horror boquiaberto, percebendo com um pavor crescente que essa situação é completamente diferente da informação que deram. Ele olha para Alban, que ainda está no chão do movimento evasivo dele. O monstro se recupera rápido, dando um tapa que manda Ivan voando pelo ar. Os colegas dele gritam o nome dele em alarme, mas o choque deles é cortado por um borrão escuro repentino. Alban Aldrin se move com velocidade impossível, o rosto dele torcido num sorriso predatório enquanto intercepta a fera. Ele zomba, dispensando a criatura poderosa como nada mais que um pedaço de carne que não deveria se achar.
Ele não poupa outro olhar para o monstro, em vez disso, emitindo comandos rápidos para os companheiros. Ele ordena para Lucky cuidar de Ivan, ao que ela concorda. Então o olhar afiado dele cai sobre Leonil. Com um sorriso confiante, Alban diz pro Léo segui-lo, declarando que é hora de ensinar uma lição para a criatura. Estelle assiste, completamente hipnotizada pela transformação repentina dele. O rosto de Leonil endurece com resolução enquanto concorda com o comando de Alban. Saca a lâmina, a postura irradiando intenção letal enquanto se dirige ao companheiro com um título de reverência profunda. Meu rei.